Prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna, capítulo 33, a Escritura e a Obediência, parte A, a videira verdadeira. A Bíblia Sagrada comenta que somos galhos da videira verdadeira, e poucos sabem esse conteúdo. Mesmo o Senhor sendo desprezado pelos homens, disse que se eles se afastarem da iniquidade serão revelados. A Bíblia segue dizendo que somos galhos e Cristo a videira. Por esse motivo, devemos ser o madeiro verde, porque a vara seca será destruída brevemente no lugar atormentado. João 15:1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Lucas 23:31. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? A Escritura diz que só encontramos redenção pelas obras da fé. Infelizmente, a maioria só despertará da anestesia tardiamente. Nós, grupos dos filhos de Israel, não mentimos. As profecias se cumprem. Portanto, dificuldades sobrevirão aos homens. Aceitando ou não, os fiéis estão chegando ao Senhor, o sumo sacerdote eterno. Os 144.000 pregadores do Evangelho eterno prepara todos, mesmo habitando em lugares remotos da terra. Aqueles que receberem o Evangelho do Reino serão guardados da fúria satânica. Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A parábola de Cristo fala da vinha, onde os galhos secos serão jogados na fogueira eterna. Não haverá compaixão para o predestinado à escuridão. Os que adoram Jesus são galhos frutíferos, depositados em Deus toda a confiança. João 15:2. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Os que recebem o sumo sacerdote Jesus darão fruto. Só existe algo intrigante. Porque as tribos dos filhos de Israel falam que o arrebatamento virá depois? Olha, tudo começou em 325, quando o imperador desligou os irmãos da videira. O madeiro secou, e a palavra dita por Ezequiel sobre os ossos secos se cumpriu. Ezequiel 37:1. Veio sobre mim a palavra do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Jesus disse certo tempo: se fazem isto comigo, madeiro verde, o que farão ao seco? Ao publicar estas palavras, o Senhor dissera que os irmãos deixaram de falar o Evangelho do Reino. Agora fingir que nada aconteceu é estupidez. Isto é auxiliar o Satanás a esquivar do fogo. Como já estudamos, a Bíblia comenta que alguém possuindo força fecharia a porta, e sobre aquele imperador a profecia se cumpriu. Da videira verdadeira nasceram galhos. Se não secassem, a obra da fé seguiria. Saiba que tudo arruinou quando o ismaelismo ergueu a religião. No outro tempo, Ismael entrou em Israel, e o Criador enviou Jesus para resgatar seu povo da perdição. Pela segunda vez diferiu. Deus consentiu o ismaelismo voltar em 325, porque o sumo sacerdócio já pertencia ao nosso Jesus.
Por essa razão, a figueira brotara novamente, e a glória da segunda casa tornou-se maior. Após 325, a igreja que Constantino fundou reagiu fortemente, se revelando santa, mas a tal santidade não engrandecia Jesus. Aquele que se purificava, na verdade, fazia para ser venerado. As doutrinas anunciadas aparentavam boas e amáveis, mas o Senhor não as honrou. As pessoas estavam indecisas no tocante àquele ensino. Enquanto isto, o intruso dizia: os humanos acreditam ser essas as doutrinas do Eterno. Agora, para ter a confiança deles, queremos um demônio que adultere absolutamente a Bíblia, e eles obedecerão ao que apresentarmos. A igreja de Constantino desconhece o Satanás que transfigura em anjo de luz, fazendo sinais grandiosos. Segundo os Coríntios 11:14. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. A religião romana por muito tempo usou língua latim nos cultos, pois não acreditava que o Tratado de Nicéia prosperasse. Como as tribos dos filhos de Israel conheciam a verdadeira palavra, a igreja pensava que os irmãos rejeitariam aquela doutrina, porquanto literalmente já tinham recusado. Por esse motivo, alguns faleceram depois disso e outros se dispersaram. A autoridade que as tribos dos filhos de Israel possuíam não voltou. Os protestantes, muito depois, pensavam que, afastados do ensino religioso romano, se chegariam a Deus. Eles se afastaram da religião antiga, mas o vínculo permaneceu. O dogma perdeu a credibilidade de ser crença única. Aquele grande sistema foi vencido por homens que protestaram aquela pregação. O império foi dividido, porquanto o demônio queria que a igreja seguisse única, tanto que nos últimos dias reunirá as crenças novamente. Ainda que os protestantes se declarem evangélicos atualmente, o império antigo trata-os como romanos reformados, segundo Tessalonicenses 2, 10 e 11. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. A estrutura e a obediência. Com a chegada da única religião global, os homens que fundaram as outras crenças perderão a credibilidade. O anticristo, Jesus Cristo de Ismael, unificará a sua igreja erguida em 325 d.C. e confrontará os santos tribos dos filhos de Israel. Isto sucederá quando as igrejas perderem o Espírito Santo, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Para as pessoas acreditarem e nunca saírem daquela crença, colocará na mão direita ou na testa a sua marca. Assim os homens ficarão pervertidos. Um aviso: aquele que não ouvir a videira verdadeira terá outra videira. Dessa forma, uma vida com Deus não existirá, pois será fulminada ao afastar-se de Cristo. Apocalipse 13:16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos,
lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ele é tudo para nós e sua palavra traz salvação. Sem a videira verdadeira, ou sumo sacerdote Jesus, não haverá redenção. João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Prosseguindo ainda, a parte B, a renúncia. O estudo apresentado é de suma importância e traz aos cristãos uma vida espiritual saudável. Essa palavra não alcança aqueles que bloqueiam o sacerdócio de Cristo. A renúncia é importante quando aplicada corretamente, mas precisa prevalecer arrependido para o nosso Deus agir na pessoa. Lucas 14:33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. A partir de agora, iniciaremos o estudo da Antiga Aliança e como era possível adquirir salvação nela. Foram muitos os que se redimiram, ou apenas privilegiados, profetas e sacerdotes? Quem pensa que só chegados salvavam, engana-se, pois Deus perdoa o pecador. Só existia uma forma diferente de purificação. O que não devemos fazer é exaltar Jesus e ignorar Deus. Infelizmente, isso está ocorrendo ao redor do mundo. Hebreus 9:12. Nem por sangue de bode e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Os verdadeiros adoradores são cautelosos quanto às palavras que agridem Deus, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, e até o Espírito Santo. Para os prudentes, a Bíblia é poderosa, uma vez que Satanás quer todos renegando o Espírito Santo. Hoje em dia, aderir à religião é um desafio, já que há ensinamentos que afastam os seres humanos do Criador. A aceitação de um ensino pode resultar em blasfêmia contra o Espírito Santo. O que sabemos é que nunca mais será salvo. Mateus 12:31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Na antiga aliança, um animal limpo era entregue pela família. Deus recebia a oferenda e todos eram perdoados, mas o povo seguia praticando o mesmo erro. Na Escritura, o Redentor repudiou o sangue de bodes. Para resolver isso, enviou Jesus Cristo em carne para ser sumo sacerdote e holocausto por nós. O sangue animal deixou de perdoar, porque o Filho de Deus trouxe outra redenção, a renúncia. Mateus 10:38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Aquele que deixa tudo por Jesus é digno dele. Deixar o mundo não é fácil, apenas isso é requerido. Muitos até seguem uma crença, mas vendo a necessidade de deixar o pecado, desistem, porque foram enganados que, sem renúncia, avistariam Deus. Assim os homens entram no projeto satânico. Mateus 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. O inimigo embaraça o homem que aprende a palavra errada. Daí repudia a decisão correta. Se ele acredita possuir a nova aliança,
facilmente abandona. A oportunidade da pessoa nessa condição passa e o pecado o destruirá. Todos que voluntariamente negam a verdade cairá na perdição. Essa péssima decisão piora sabendo que aprendeu errado e não poderá retornar. O reino das trevas tranquiliza as pessoas hoje, dizendo: não precisa santificar. Cooperar na igreja é o suficiente. As pessoas que dizem isto, porém, não passam de um instrumento satânico. Mateus 11:25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos meninos. Renunciar é ser voluntário para agir certo, nunca obrigado. Com essa boa dádiva se consegue vida com Deus. Mateus 5:8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não há como viver com Deus sem renúncia. Muitos, quando deveriam fazer tudo corretamente, decidem abraçar Satanás. Este procedimento não conduz ninguém à Cidade Santa. Alguns pregadores que dizem o Evangelho ensinam raramente as profecias. Aqueles que usam de engano não entrarão na Cidade Santa, pois a decisão correta atribui-se ao servo fiel. Todos que renunciarem ao mundanismo, Deus os coroará na morada. 1 João 2:15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As pessoas ligadas à igreja, sem conhecimento, tomam atalho que acreditam levar a Deus. Esses precisam saber que todos nascem na igreja romana. Mudar de casa não os santificará, porque Deus não habita em construção humana. Caminhos ministrados pelos homens são atalhos fabricados. Na verdade, nenhum estabelecimento religioso representa Jesus. Atos 7:48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O Senhor Jesus, vindo à terra, trouxe o Evangelho eterno ou do reino. Nele contém os mandamentos sagrados. O fato de Cristo tornar-se sumo sacerdote decretou seu feito de nova aliança. Nesse novo pacto, ergueu 12 homens para prosseguir interpretando o Antigo Testamento da forma precisa. Hebreus 8:8. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. As pessoas que se julgam entendidas sabem que o verdadeiro Evangelho interpreta os mandamentos dados a Moisés. Mas a primeira coisa inventada foi a igreja, depois a religião. Logo mais chegou a graça, que também gerou a lei. Nos pergaminhos originais, tais nomes não existem. Talvez você queira a autenticidade destas palavras, as quais são bastante razoáveis, e sendo provado, renunciarás ao alto salário da perdição? A verdade é, ninguém deixa o atalho que supostamente chega a Deus. Portanto, a palavra do Senhor disse: conhecendo a verdade, poderão herdar a salvação. Saiba que os perdidos também conhecerão a verdade, mas se perderão. Assim sucedeu com Satanás. João 8:44. Vós tem por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio
e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aquele que se considera santo precisa renunciar muita coisa. O único meio é autenticar o sacerdócio de Cristo, isto é, prestigiar o Messias. Ele, embora sendo Deus, tornou-se homem natural e tirou o sacerdócio do demônio no sangrento madeiro. Portanto, renuncie todo o pecado, tome a tua cruz e siga o eterno. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A estrutura e a obediência. Parte C. A igreja não será levada. Porventura há como provar que a igreja não subirá? Para as pessoas convencidas, ela será arrebatada. Inclusive, acham um tanto agressivo esse meu comentário. Bem sabemos que reagem diferente quem possui mente aberta para entender. O argumento anunciado diz: a igreja não subirá, e pode ser provado na Escritura. Percebe-se que o sistema tradicional manteve uma palavra acerca da igreja. Com ela, enganou a maioria da terra. Apocalipse 7:9. Depois destas coisas, olhei e vi aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Em primeiro lugar, a igreja não respalda na antiga aliança, ainda que alguns diz chamar tabernáculo, da forma como interpretam, não representa nada. Ao contrário das tribos dos filhos de Israel, que muito repudiam, está a igreja, que não vemos escrita no muro da cidade santa. Como registrado, só aparecem 12 portas com os nomes tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 21:12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Caso a igreja fosse devidamente aprovada, como seus adeptos dizem, a entrada naquela cidade seria única, como eles anunciam. Assim todos entrariam facilmente. Percebeste que acontece diferente? O povo de Deus ficará na ordem. Agora, examinando a palavra, conclui que naquela cidade há ordem. Por isso, o sumo sacerdote Jesus a preparou para nós antecipadamente. João 14:3. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Na palavra de Deus se comenta que após o arrebatamento estará diante do trono um incontável número de pessoas vindas das nações. Alguns dizem que esta multidão não será o pós-arrebatamento. Voltando à explanação bíblica, as portas do muro permanecem fechadas e os falecidos em Cristo estão no paraíso. Aqueles portões se abrirão uma vez para essa multidão incontável passar. Depois serão novamente fechados. Até esse momento, ninguém subiu ao céu, apenas o que desceu. Efésios 4:10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas.
A expressão que Jesus levará à igreja não existe nos originais. Agora digo, será levado algo que apareceu na história ou a noiva comprada com o sangue de Cristo? Ao mencionar o grupo de Constantino, precisa admitir que se comenta registros carnais. Quando a igreja foi fundada em 325, Roma, embora estar bem financeiramente, enfrentava conflitos quando adorava os deuses, motivo pelo qual os romanos se entregavam ao sumo sacerdote Jesus. Inclusive, o imperador alegou isso para aderir às tribos dos filhos de Israel e que mais tarde as destruíra. Após isso, o império sofreu a maior crise da história. O desejo pela fama fez aquele imperador inspirar a pintura do Jesus de cabelo e barba grande, a venda de terrenos no céu, e até tornou o inferno lugar atormentado, onde era chamado segundo céu no original, passou a se chamar inferno. Esse e alguns itens foram a gota d'água para revelar a nova crença, que depois foi maquiada no pós-reforma. Na verdade, esses nunca enganarão pessoas sábias na Bíblia e entendidas na história, porque estão preparados com Deus. Mateus 24 e 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Todas as nações pós-arrebatamento estarão diante do trono de Deus. Aí não aparece a igreja arrebatada. Ela não entrará em todas as nações, porque o regime ditatorial prevalece. E então, quem será aquele povo que representará as nações? Afinal, quem anunciará aos povos da terra será os 144 mil. Por eles, o evangelho eterno será anunciado nos países sem as autoridades perceberem. O anjo do Senhor os selará e os guardará. Não existe joguinho onde países se tornarão capitalistas para a igreja entrar. Jesus Cristo, o sumo sacerdote, não promove jogos e nem transforma a sua obra em magia. Ele conta com os meios naturais e espirituais para surpreender os homens. Até agora, nada mudou nos regimes pelo mundo. Certamente tudo seguirá. Os fatos é que Deus preparou meios para manter a sua vontade ativa. Como já provado para muitos, a igreja não será levada. Acreditar nisso é uma ilusão perante o povo que pouco acredita na palavra. O que pregamos agora, provamos na Escritura. A decisão da pessoa ligada à igreja precisa acontecer rapidamente. A religião está se afundando. Não a deixar agora, perecerá também. A Bíblia Sagrada diz: sai dela, povo meu. Para ser chamado povo de Deus, precisa conhecer a Bíblia. Portanto, a igreja é o recinto profético que cairá tragicamente. Algumas pessoas, embora entendendo a mensagem de Deus, ainda dizem: a igreja não é tribo dos filhos de Israel, mas ensina boas maneiras ligadas ao sistema. Agora, suas dúvidas serão esclarecidas. Se a igreja, erguida depois, obtém mesma postura perante Deus, por que destruíram a pregação de Cristo homologada no Calvário? Entenda o que digo. O que apareceu depois não foi aprovado pelo sumo sacerdote Jesus, por ser oposto à verdade. Conclusão: a igreja não será arrebatada. Quando deixaram de autenticar o sacerdócio eterno, baniram a nova aliança, o evangelho eterno, e fizeram todos esquecerem os pilares da salvação de Cristo. Assim deixou de existir a obra do eterno na terra.
aniquilando-a, como disse a palavra que seria. Os homens não aceitam a verdade porque aprenderam errado. Esse estudo está deixando muita gente pensativa, mas todos deverão saber que Deus não erra e nem aceita pessoas praticando o engano. Os que interpretam mal a palavra para terem a salvação nos últimos dias, deverão unir-se aos 144.000 nas tribos dos filhos de Israel. Assim serão iluminados nesse sacerdócio eterno.